Quem eram os Estudando a escribas e Bíblia com fariseus? Bispo Eliane, parte 2. Os chamados mestres da lei. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas eram copistas dos textos sagrados e os únicos autorizados oficialmente em Israel a copiar a lei escrita. Por causa desse ofício, eles tinham a palavra de Deus bem memorizada e na ponta da língua, de maneira que se gabavam de ser mais capacitado e instruir o povo. Eles se vangloriavam dizendo que o seu objetivo de vida era preservar as Escrituras. Na intimidade, porém, não respeitava o Todo-Poderoso e muito menos a sua palavra, pois não a praticava. Ensinava, mas não a praticava. Esses homens deixavam as Escrituras de lado para observar com rigor as tradições religiosas, com muitas restrições alimentares, as edições desnecessárias de regras quanto a guardar sábado, entre outras tradições que desagradavam a Deus. Semelhantemente, os escribas eram os fariseus. Um grupo de homens que decidiu separar-se dos demais judeus no século II a.C., no início, a intenção deles até parecia boa, pois aspiravam viver de maneira mais dedicada ao Altíssimo e aos valores da fé. Mas, com o tempo, formaram uma seita impregnada de falsidade e ambição, cuja a finalidade era apenas impor aos outros a sua própria doutrina e as tradições dos seus antepassados. Os fariseus eram conhecidos na sociedade como homens mais fiéis e corretos daquela época. Interiormente, porém, a maioria deles não possuíam misericórdia e era injusta avareza e invejosos. Naquele tempo, pertencer a um grupo religioso era uma nobre distinção na sociedade judaica e uma marca de espiritualidade. Os escribas e fariseus eram conhecidos como homens que viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo. Mas, na verdade, não era assim que eles viviam. No entanto, era aparência. Esses religiosos podiam enganar os homens, mas não ao Senhor Jesus, que sabiam bem que o coração dele estava mergulhado em profundas trevas. Por isso, a urgência dessa mensagem do Senhor Jesus, que tinha o propósito de prevenir os discípulos e o povo para não se contaminarem com os princípios deturpados e com a prática ruim dos mestres judeus, pois eles, na verdade, eram os inimigos da fé. Em toda a Bíblia, vemos que a repreensão divina não foram dirigida aos aflitos, aos perdidos ou aos que desconheciam a verdade, mas foram enredadas aos fingidos rebeldes e conscientes do seu pecado, aos quais não manifestavam vontade alguma de mudar. Embora o Filho de Deus amasse e desejasse salvar todos, ele sabia que os hipócritas não estavam dispostos ao arrepender-se. Na mente cauterizada e no coração endurecido deles, não havia espaço para a correção de Deus. Assim é fácil perceber o contraste entre a maneira afetuosa como o Senhor Jesus se dirigia aos desesperados e rejeitados e a forma severa com que repreendia os fingidos e os orgulhosos. Vejamos a seguir alguns exemplos de como o Senhor Jesus lidou com os enlutados, os enfermos e os desprezados. Mateus capítulo 9,
Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. O paralítico, conduzido por seu quatros amigo, ouviu a palavra de ternura do Salvador: Filho. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Ninguém, Senhor. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. A mulher adúltera recebeu aqui proteção contra os seus acusadores. Recebeu proteção do Senhor Jesus contra os seus acusadores. Temos também Lucas, capítulo 7, versículo 13. E vendo-a, Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. A viúva, diante do cortejo fúnebre do único filho, foi acolhida com bondade e misericórdia. A sogra de Pedro também, no leito de enfermidade, recebeu a sua gentil assistência. Lucas, capítulo 4, versículo 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela levantou e logo serviu-os. Vemos que durante todo o ministério do Senhor Jesus, o Salvador correu, encorajou e abençoou os humildes. Até mesmo no seu momento de maior dor na cruz, ele foi capaz de falar com gentileza e atender ao pedido do malfeitor crucificado ao seu lado. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43, e disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todavia, a brandura desaparecia quando Jesus falava com certos religiosos. Entre os termos e expressões dispensados a eles estavam insensatos e cegos condutores de cegos, serpente, raças de víboras, hipócritas e sepulcro caiados. Veja Mateus, capítulo 23, versículo 16 e 17, e Mateus, capítulo 27, versículo 33. A arrogância daqueles homens eram tão grandes que o Senhor preferiu revelar sua sabedoria aos pecadores, aos publicanos, às meretrizes, em vez de aos respeitados, e aparentemente mestres da lei. Os ensinamentos do Senhor Jesus eram dados diante de tais religiosos, entretanto, ele nada conseguia discernir antes. Continuavam perdidos, caminhando todos para o inferno, mesmo perante a revelação mais extraordinária de Deus Pai, o seu Filho unigênito em carne, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Próximo áudio, nós vamos falar um pouco sobre a cadeira de Moisés. Até lá, Deus te abençoe.